Chegamos ao fim da semana 8 da NFL com vários jogos interessantes, erros da defesa, mas também jogadas divertidas, teve flea flicker, teve uns passes doidos, teve um double reverse flea flicker, eu já vou explicar pra vocês o que foi isso e foi muito da hora. Então sem mais delongas, roda essa maravilhosa vinheta que hoje com esse jogo aqui na parede e a camisa do Russell Wilson pra falar sobre os jogos da semana 8, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e começamos como sempre falando do Thursday Night Football, o jogo de quinta-feira à noite que o dessa semana, semana 8, foi entre o Washington Redskins e o Minnesota Vikings e deu a lógica. Os Vikings ganharam esse jogo de 19-9 e estão agora 6-2, enquanto os Redskins apenas uma vitória e 7 derrotas. Foi a quarta vitória seguida dos Vikings, o que é um resultado muito interessante para um começo que foi um pouco mais difícil, digamos assim, né? O Case Keenum, isso é uma coisa muito interessante, ele era quarterback dos Vikings em 2017 e agora ele é dos Redskins, enquanto Kirk Cousins era quarterback dos Redskins e agora é dos Vikings. Não só isso, mas o Adrian Peterson, hoje running back dos Redskins, fez história nos Vikings, isso é muito bacana. E aí não tem segredo, a defesa dos Vikings seguraram os Redskins muito bem, que já não são um time com aquela força muito grande, e ainda no ataque Stephon Diggs e Dalvin Cook absolutamente voaram, vitória dos Vikings. Vamos pro domingo então, começando com o jogo das 2 horas, já vou começar aqui com o time da camisa. Seahawks enfrentaram os Falcons, mais um jogo que deu a lógica. Os Seahawks estão tendo uma temporada muito melhor que os Falcons e ganharam de 27-20, os Seahawks agora 6-2, enquanto os Falcons, assim como os Redskins, uma vitória e 7 derrotas, o que é um desempenho muito triste, cara. Os Hawks, eles estão com uma estatística muito legal, que são 4 vitórias e nenhuma derrota fora de casa. Isso não acontecia desde 1980, isso é muito interessante, mostra o quanto esse ano do Seahawks tá realmente diferente do que foram os outros, e esse jogo já tava ganho há muito tempo. O jogo virou, foi pro intervalo, tava 24-0, e aí eles só seguraram, a verdade é essa. Os Falcons ensaiaram ali uma reação, mas não deu certo. Lembrando que os Falcons sem o seu quarterback principal, Matt Ryan, e aí a defesa que estão ali, cara, isso nem foi tão importante, porque é muito difícil pro ataque ficar com todo esse peso aí, mesmo tendo jogadores maravilhosos, né? A questão é que os Falcons estão cada vez mais próximos de demitir o seu técnico, Dan Quinn, é uma informação que a gente deve ter aí nos próximos dias, e o Russell Wilson, mais uma vez, um baita de um jogo, podendo contar não só com seus pés, mas também com o jogo corrido e o jogo passado do seu time. Os Eagles ganharam de 31-13 do Buffalo Bills e foi um resultado interessante. Esse jogo foi muito interessante porque os Bills também estavam com um resultado maravilhoso, agora estão com 5 vitórias, 2 derrotas, enquanto os Eagles 4-4, aos trancos e barrancos aí, estão com um desempenho de .500 ali, né, na média. E aí o que acontece? Os Eagles foram bem, especialmente o ataque. A questão é, os corredores foram incríveis, e aí tanto Jordan Howard como o Miles Sanders, que também foi sensacional. Os Eagles ganharam a batalha de turnovers, e isso tirou muito ponto dos Bills e deu muito ponto pros Eagles, que souberam aproveitar. E do outro lado, Josh Allen até terminou o jogo com 2 passes para touchdown, o que é legal, mas o ataque dos Bills tem muita dificuldade de avançar e de fazer mais pontuações ali, acabou não sendo o suficiente. Os Chargers e os Bears fizeram um jogo difícil para a equipe dos Bears, né? Os Chargers ganharam 17-16 e agora estão 3-5, enquanto os Bears estão 3-4. Primeiro de tudo, eu não me canso de falar o quanto o Mitchell Trubisky é uma tristeza para a equipe de Chicago e tem que sair. O Matt Nagy, técnico, já falou que isso não vai acontecer, que o Mitchell Trubisky é a aposta deles. Então, é isso, né? A questão é que os Bears têm uma defesa boa, um ataque deplorável, mas conseguiram cumprir o objetivo de chegar em linha de field goal pro Ed Pinheiro num field goal ali de 41 jardas e ele errou. Parece que os Bears vão sofrer com field goals o resto da sua vida, não interessa quem seja, né? Os dois ataques sofreram, os dois times com problema, isso justifica esse placar aí bem humilde, né? Os Giants e os Lions, por outro lado, fizeram um baita jogo, cara. Os Lions ganharam 31-26 e estão agora 3 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, enquanto os Giants 2-6. Foi um ótimo jogo de Detroit, o quarterback Matthew Stafford com 7 passes para touchdown nos últimos 2 jogos é maravilhoso. E do lado dos Giants, o Daniel Jones fez um jogo melhor do que os últimos aí, o Saquon Barkley voando mais uma vez, mas os Giants têm muitos problemas de defesa e o ataque que foi bem não foi suficiente para ganhar esse jogo contra os fortes Lions que estão indo
aí, cara, essa divisão tá bem bacana. Jets e Jaguars se enfrentaram e os Jaguars ganharam de 29-15 e estão agora 4-4 e os Jets 1-6, né, já tiveram sua semana de folga. E aí é claro que a gente tem que dar o destaque pro Gardner Minshew, o quarterback do Jacksonville Jaguars, substituiu o Nick Foles e ele tá indo muito bem, mais uma vez um bom jogo com 3 passes pra touchdown, o cara é uma caricatura, ele é sensacional mesmo. Do outro lado, o Sam Darnold, ele teve 3 interceptações, o que ferrou a vida aí dos Jets, acabaram matando o jogo, e os Jets seguem só com uma vitória, aquela vitória contra os Cowboys, né? Bengals e Rams se enfrentaram, nem vou me alongar muito porque deu a lógica, os Rams ganharam de 24-10, e mesmo tendo enfrentado 2 adversários bem fáceis, os Rams estão aí com 5-3, enquanto os Bengals invictos na sua arte de perder 0-8, que coisa triste, né? O jogo foi em Londres, apesar do horário, os Rams parecem estar voltando aos trilhos, mas como eu disse, foram 2 jogos ruins, cara, 2 jogos contra times ruins, Bengals e Falcons, então não é um mérito, eu tô curioso pra ver como é que vai ser aí pra frente, mas eu não tenho como não dar um destaque muito grande para Cooper Kupp, que fez o recorde da carreira dele de 220 jardas, por 10 jardas ele não bate o recorde do Isaac Bruce em 1997 ou 8, naquele time maravilhoso dos Rams, em que ele fez um jogo com 230 jardas. O jogo até começou competitivo, cara, o que me preocupa pros Rams, mas é claro que deu a lógica aí no final. E foi nesse jogo que teve um double reverse flea flicker. Primeiro de tudo, um reverse é quando um jogador pega a bola e vai pra esse lado, um double reverse é quando ele vai pra esse lado, dá a bola pra um jogador que volta, e um flea flicker é quando o jogador que recebeu a bola pra teoricamente correr, devolve pro quarterback. Vocês estão vendo esse lance aí, foi muito bacana, cara, eu acho muito bonita essa variação que o Sean McVay faz. Cardinals e Saints se enfrentaram, e aí Saints estão na lua, né, estão no céu, é isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é, o Drew Brees voltou e o Drew Brees tá voando. Teddy Bridgewater é um cara excelente, não é à toa que a torcida cantou o nome dele, mas Drew Brees é Drew Brees e isso justifica a vitória 31-9 dos Saints, que estão 7 vitórias e 1 derrota, cara, contra os Cardinals, que agora estão 3-4-1. Além do Drew Brees, que estava lesionado e voltou agora, o Alvin Kamara tá lesionado, então teve que depender muito aí o Saints do Latavius Murray, e o Latavius Murray foi muito bem, cara, ele jogou muito e foi protagonista, mas a verdade é que os Saints tiveram um domínio absoluto que não teria mudado de muitos outros jeitos. A questão é, pra vocês, o Saints é o time mais completo da NFL, ou ainda tem Packers aí, ou tem 49ers aí, porque é uma dúvida que eu tenho. Patriots, por exemplo, eu acho que o ataque peca bastante, mas em time de completo, assim, os Saints me atraem demais, cara. Buccaneers perderam para os Saints, 27-23, num jogo que foi bem pegado, os Buccaneers agora 2-5, Titans 4-4. O que acontece, né? Os Titans viraram pra ganhar o jogo, e aí justifica muito porque os Titans forçaram 4 turnovers, e quem ganha a batalha de turnovers acaba ganhando o jogo, estatisticamente é assim. Ryan Tannehill, quarterback dos Titans, invicto como titular, a era de Marcus Mariota realmente foi pro buraco, enquanto do outro lado James Winston com muitos erros, mesmo fazendo boas jogadas, mas o jogo teve até fake field goal, foi bem da hora. O último jogo da faixa das 2 horas foi Broncos e Colts, em que os Colts ganharam de 15-13, agora os Colts estão 5-2, os Broncos estão 2-6, e que jogaço que foi esse, que jogaço. Quem diria que quando o Andrew Luck anunciou a aposentadoria, a gente veria um Colts tão forte assim, cara, isso é muito, muito bacana mesmo. E aí o que acontece? Os Broncos estão com uma defesa muito boa, que estão conseguindo parar seus adversários. Quando chega o ataque, chega o Joe Flacco, que além de ser ruim pra caramba, em entrevista depois ele fala que o time precisa ser mais competitivo, e aí ele teve uma lesão no pescoço e deve ficar fora por um tempo, o que significa que provavelmente, muito provavelmente, veremos Drew Lock, um dos quarterbacks draftados esse ano. Tô bem curioso. Os Colts tiveram erros de field goal com o seu kicker veteranaço Adam Vinatieri, e aí faltando 1 minuto e 30, o Jacoby Brissett evitou um safety, conseguiu fazer um passe maravilhoso, os Colts ficaram na linha de field goal e com um chute de 51 jardas, Adam Vinatieri acertou o field goal e os Colts ganharam esse jogo, que foi sofrido, mas foi bonito. Os Texans ganharam 27-24, estão agora 5-3, os Raiders 3-4, e foi um jogo muito da hora, cara, foi um jogo pegado, os Raiders estavam vencendo em boa parte, mas aí os Texans têm pequenas peças que são muito apelonas, os dois quarterbacks na verdade foram muito bem, os dois, o Derek Carr e o Deshaun Watson fizeram 3 passes para touchdown, mas o Deshaun Watson fez um jogo maravilhoso com jogadas incríveis como essa que vocês estão vendo aí, em que até com uma chuteirada na cara, ele fez um passe maravilhoso e foi touchdown.
Parte triste pros Texans aí, J.J. Watt se lesionou e tá fora da temporada. É muito triste, o cara é muito gente boa, já era. Panthers e 49ers se enfrentaram e os 49ers estão voando. Muitos disseram, Panthers descansou, estavam invictos com seu quarterback Kyle Allen, eles vão parar a invencibilidade dos 49ers. O jogo foi 51-13, o que coloca os 49ers como invictos 7-0, continuam invictos, e os Packers 4-3. Foi a primeira derrota do quarterback Kyle Allen como titular, mostra que contra defesas muito boas aí ele sofre, não vai ser tão fácil assim quanto se esperava. Os 49ers com uma defesa impecável e um ataque absolutamente potente, o George Kittle mostrando o seu melhor tight end da liga, pra mim não tem tanta discussão, mesmo tendo o Travis Kelce maravilhoso e tudo mais. Foi o maior número de pontos que os Niners fizeram num jogo desde 1993, fizeram 51 pontos, isso é muito da hora. O último jogo da faixa das 5 foi esse aqui, Tom Brady enfrentando Baker Mayfield, Browns enfrentando Patriots, e os Patriots ganharam 27-13, os Browns agora 2-5, enquanto os Patriots invictos 8-0, seguem invictos aí. Os Patriots começaram muito melhores do que terminaram, e essa não é a primeira vez que isso acontece. Eles abriram 17-0, e aí os Browns começaram a jogar muito bem, a defesa dos Patriots não conseguiu segurar tanto, e o ataque, como sempre, sofrendo um pouquinho, e os Browns até ofereceram perigo, mas não muito, sendo sincero, e os Patriots dominaram o jogo novamente. A questão é que os Browns também têm muitos problemas, o técnico pra mim é um grande problema, e a situação tava bem difícil. Foi o pior jogo da defesa dos Patriots aí, mesmo não querendo dizer muita coisa, porque mesmo assim, a invencibilidade segue forte. Bill Belichick, técnico dos Patriots, com 300 vitórias na carreira, incluindo pós-temporada. Fechamos o domingo aí com o Sunday Night Football, que foi maravilhoso, miniatura desse vídeo, porque não é à toa. Que desempenho que os Packers tiveram, mas que jogo que os Chiefs fizeram, os Chiefs sem o Patrick Mahomes, cara. E eu vou ser sincero aqui, eu tô curioso pra ver o que vocês acham disso, mas na minha opinião, se o Patrick Mahomes estivesse em campo ali, as coisas não seriam tão diferentes, cara. É claro que ele é genial, ele poderia ter feito diferente, mas o quarterback que substituiu ele, o Matt Moore, ele tá indo muito bem no esquema ofensivo do Andy Reid, e não é só correndo, mas passando a bola também. A questão é que do outro lado tinha Aaron Rodgers e Aaron Jones. Os dois Aarons aí fizeram jogos maravilhosos, os dois foram muito bem, e teve esse lance que vocês estão vendo aí do Aaron Rodgers, que foi simplesmente fora de série, absolutamente incrível, e os Packers cada vez mais fortes, né? O jogo que encerra a semana 8 é o Monday Night Football entre Dolphins e Steelers. E parecia, apenas parecia no primeiro quarto que os Dolphins ganhariam com certa facilidade quando eles abriram 14-0 e os Steelers não conseguiam fazer nada. Mason Rudolph começou a melhorar, começou a conectar passes para o Juju Smith-Schuster, os Dolphins começaram a fazer as suas cagadinhas que são características, infelizmente, aí, e levaram a virada, os Steelers abriram e ganharam de 27-14. É interessante porque os Dolphins estão quase ganhando faz umas 3 semanas já, mas a verdade é que é um time bem fraco. O que eu acho que a gente pode tirar de conclusão disso aí é que os Dolphins não estão tancando. Tancando significa perder de propósito. Quando você viu o técnico deles, o Brian Flores, puto da vida na sideline, querendo justiça pela jogada que ele achava que seria, ou quando você vê jogadores se machucando. Pessoal, não é tanque, os Dolphins só não são bons mesmo, e isso é meio triste, mas é verdade. Os Steelers têm muitos problemas ali, mas o Mason Rudolph fez um bom jogo, principalmente mais pra frente, e eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a partir daqui. Primeiro de tudo, na semana 8, Ravens e Cowboys folgaram, por isso que eu não falei deles aqui. Na semana 9, o horário vai mudar. O horário de verão americano acaba e por isso o nosso horário de assistir o jogo aqui fica 1 hora mais tarde. Então os jogos começam agora às 3 horas da tarde no domingo, e à noite é às 10 e pouquinho e não às 9 e pouquinho. Então primeiro de tudo, o Thursday Night Football dessa semana é entre 49ers e Cardinals, um jogo muito interessante de dois quarterbacks que estão voando. E aí no domingo temos Minnesota Vikings contra Kansas City Chiefs às 3 horas da tarde na ESPN, o que é um baita jogaço porque o Patrick Mahomes deve estar de volta, enquanto na ESPN 2, Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers, que também é um jogo muito interessante. Aí, na faixa das 5 horas da tarde, tem, na verdade 6, né, 6h25, tem Green Bay Packers e Los Angeles Chargers, um jogo bem bacana. E aí na ESPN Extra, Detroit Lions e Oakland Raiders também às 6 horas da tarde. E fechamos com o Sunday Night Football maravilhoso às 10h15 da noite, entre New England Patriots e Baltimore Ravens. E aí, vamos fechar a semana 9 com o Monday Night Football de duelo de divisão
divisão, que tem tudo pra ser um baita jogaço, dos Cowboys enfrentando os Giants em Nova York depois de folgar uma semana. Tem tudo pra ser um jogo muito bom, cara, muito bom mesmo. E nessa semana 9, 4 times descansam, são eles Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams e New Orleans Saints. Infelizmente são times que a gente adora assistir, mas essa é a vida, tá bom? O vídeo fica por aqui então. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aí embaixo, ajuda demais. Se inscreva no canal, manda esse vídeo pra galera. Olha a qualidade desse vídeo, esse vídeo tá lindo demais, tá bem editado pelo Lucas, tá maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!